Oi, pessoal, eu sou Thaís Polimene e esse é o videocast Utopia 2222. Hoje nós vamos falar sobre um tema, olha... Mas antes, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja, tenho olhos castanhos. Tô com cabelo solto hoje, tô com um vestido vermelho, com estampas de mulheres segurando frutas. Olha, só bem específico. Inclusive, marcas, já não tenho mais roupas para apresentar todos os podcasts que eu apresento, que tem Utopia 22, As Minas Gerais e Profissões da Economia Criativa. Fiquem ligadinhos. Então, se alguém quiser fazer aí alguma parceria para me emprestar roupa, não precisa dar. Já tô com muita roupa. Vamos lá fazer parceria, porque senão eu vou ter que repetir. E a Comfort também, porque eu já percebi que tá meio amassadinho. E é isso. Tenho tatuagem. Tenho uma tatuagem no pulso esquerdo, outra no pulso direito. Tô com uma xuxinha no pulso direito. E essas são as que estão aparecendo. E aqui na minha frente estou com o Leonardo Cássio. Voltei, gente. Bem-vindo para mim. Bem-vindo. Eu sou Leonardo Cássio, sou homem branco de cabelo castanho claro, tenho olhos claros, estou usando uma camiseta cinza com uma estampa maravilhosa, é uma caricatura do Freddie Mercury, um colar preto, fones e eu tenho uma tatuagem no meu antebraço direito. E antes da gente falar sobre o assunto, já vai lá, se inscreve no canal, dê o seu joinha, pode ser depois, mas já faz agora, né? Porque você vai gostar de qualquer jeito. E é isso, vamos lá para o assunto? A gente vai falar hoje, gente, sobre existir. E por quê? Pensei em falar sobre isso. Eu vi não é nem uma tirinha, é uma caricatura, um quadro. Um quadrinho. Uma ilustrinha. De uma ilustradora que se chama Kari Pola, pelo menos esse é o @ que estava lá. Eu não fui pesquisar, tá? Se é, então talvez seja fake news. Mas estava lá, @ Kari Pola. E Kari com K. E é um desenho de uma menina segurando um gatinho com a seguinte frase: como é existir sem ter a pressão de ser alguma coisa além do que você já é? A menina perguntando pro gatinho. E aí eu fiquei pensando muito nisso, porque a gente não é simplesmente o que a gente é. A gente é moldado muito pelas pressões sociais, né? E aí, olha só quanta coincidência. Ontem, eu estava numa aula eu estou fazendo alguns encontros sobre o livro Caminho do Artista, que, inclusive, indico. É da Julia Cameron. E a professora apresentou lá um texto da Clarice Lispector, que eu amo, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. E eu vou ler, pelo menos aqui, o primeiro parágrafo, que é muito legal. É do livro A Descoberta do Mundo, é uma crônica, amo, que eu acho que se chama Se Eu Fosse Eu. Se eu fosse eu, olha só que maravilha. Quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura se revela inútil, pergunto-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo. Mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, eu diria melhor, sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que, de repente, passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua porque até a minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Esse é o primeiro parágrafo. Mano, Clarice, né? Clarice. Então, isso também me vem um pouco da conversa que a gente teve no episódio passado sobre trabalho, quando a gente conhece alguém. Bom, a gente está num curso, todo mundo vai se apresentar. Se apresente. Geralmente as pessoas falam, eu sou a Thaís, sou produtora, sou roteirista, sou apresentadora. Mas você é o seu trabalho, né? Então, como que você se descreve quando alguém pergunta quem é você? Quando está num curso, por exemplo.
Bom, geralmente assim, Não é? porque Porque é a convenção, é a né? convenção da gente se definir pelo trabalho, é isso. Mas também eu teria dificuldade de falar outras coisas. Porque a gente não para pra pensar quem a gente é. Mas desde as banalidades, sou tipo São Paulino, pisciano, sei lá, que são coisas que eu sou, mas Pai. que a gente acha que não é importante pro outro, mas se você está se descrevendo, tem que ser para você, não pro outro. Isso. Mas, de fato, eu não sei se eu sou capaz de descrever. Eu sou, não. Eu sou capaz de descrever socialmente do jeito que eu gostaria de ser me visto, eu sou. Tá. Mas quem eu sou de verdade, acho que não. E como que a gente descobre? Análise! Vamos lá, galera. Entre em contato comigo. Análise, pra mim, ajuda muito. É que isso é interessante. A maioria das pessoas eu acho que não faz, ou nunca fez. E a maioria das pessoas não sabe responder essa pergunta. E eu não sei também a quantidade de pessoas que querem responder essa pergunta. Porque tem isso. Tem gente que não quer. Mas acho que não precisa querer. É só responder, assim. Então, mas pensa no seguinte. Você é uma pessoa muito reflexiva. Uhum. Você faz essas reflexões, penso eu, para poder ter respostas. Uhum. Tem gente que não quer. Mas será que E se eu perguntar... acho que eu me ponho nessa caixa. E eu já fiz, durante um período terapia. Ponho. Eu tava, eu não sei se eu vou devagar muito, mas deixa eu falar um negócio assim, só para eu não esquecer. A gente já falou algumas vezes sobre escrita, e quando eu penso nessas questões é mais por conta de escrita. E eu penso nas coisas para poder ter mais dúvida do que eu tenho, do que de fato... Ótimo. Ter uma resposta, porque eu gosto de pensar... Eu tento pôr no papel várias vozes de uma mesma coisa, entendeu? Para mim é mais importante. Eu não quero colocar necessariamente aquilo que eu passei, que eu vi, apesar de muita coisa do que eu já fiz nesse sentido. E eu fico pensando nisso. Eu acho que as pessoas não sabem quem elas são, a maioria, ou quase todo mundo. E eu tenho a curiosidade de saber quem gostaria de saber, de fato. Quem é? Quem assim, não. Tô a fim de descobrir quem eu sou o Leonardo. Quem que é o Leonardo? Como é que eu vou pensar? Vou falar com alguém, fazer... Quem tem sim... assim, primeiro que as pessoas não vão chegar num nível de consciência, porque é uma coisa muito... Não sei se é distante, mas talvez um pouco difícil de pensar sobre si. Eu não sei se é fácil. Eu não sei se é fácil, mas não é comum. Não é comum. Isso dá para afirmar, né? Pois é. E nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida. E a gente não se conhece. Gabriel, você pensa em você mesmo? Muito. Bom, aí, já o Gabriel já tá lá na frente, já é avançado. Outra geração, né, galera? Tem muitas coisas que eu penso que às vezes eu me perco no próprio pensamento. Normal. É isso. Porque eu acho que não vai ter resposta. Por quê? O que eu penso? Não sei se a gente é alguma coisa. Eu acho que a gente está alguma coisa. Então, Sim. por isso que a gente sempre vai mudar o que a gente está. Mas quem a gente é, eu não sei se existe. Não tenho. Por exemplo, essa pergunta, né? Como é existir sem ter a pressão de ser alguma coisa além do que você já é? Aqui vamos pensar nisso. Ela tá falando isso para um gato. Isso. Em tese, o gato, socialmente, só vai ser o gato. Isso. Ele não vai mentir, eu não sei como é que é um gato entre outros. Também não sei, Ele não vai mentir, ele não vai tentar performar, ele não vai tentar ser... Isso é muito comum. A pessoa... Eu vou relativizar e vou falar assim... No trabalho ela é de um jeito, no caso ela é de outro, com tal grupo social ela é de um jeito, no caso ela é de outro. E sempre fica aquela assim, mas... Será que eu tô sendo falsa? Será que eu tô sendo E às vezes não verdadeira? é consciente, não é consciente, né? Acho que na verdade, você é o que você precisa ser de acordo com o ambiente que você está. Mas você não consegue mentir pra você mesmo. Você sabe quem você é. Essa dúvida eu tenho. Isso. Eu concordo com a primeira parte, mas essa dúvida eu tenho. Eu acho que a gente consegue mentir pra si mesmo. É? A gente se auto-engana várias vezes. Não, a gente se auto-engana, mas a gente sabe dentro de nós mesmos que a verdade o que é. Eu tenho essa dúvida consciente. Você que é
a estudiosa da mente das pessoas um dia pode trazer coisas pra gente, mas eu posso estar muito errado, porque eu não tenho base científica alguma para poder dizer isso. Mas em determinado momento, eu estou dizendo assim, ó, pensa no seguinte, no contexto social, como o Gabriel falou, que a gente falou assim, você tem que, de um jeito aqui, de outro lá, tal, você meio que tem várias faces, porque é realmente difícil a pessoa falar tudo que ela quer em todos os lugares, ser do jeito que ela quer, é raríssimo, exato. E isso não quer dizer também que a pessoa né, de fato aquilo só porque ela está demonstrando. Mas, como você falou, se você está alguma coisa, que eu acho que é uma linha de pensamento legal, você já foi outra e você poderá ser alguma coisa diferente. Mas vamos no passado, que eu acho que é mais concreto. Essa coisa da mudança, o que eu quero dizer, que tá para não ficar muito abstrato... Não, deixa abstrato. Mas é que eu não quero que fique abstrato até para eu entender o que eu estou falando. Eu acho que existe uma pressão aí, voltando à tira, que é assim, você tem que ter a sua essência. Eu não sei se é verdade. Você sabe quem você é de fato. Eu não sei se isso existe. Porque a gente não é uma coisa só o tempo todo, em nenhum lugar, e a gente muda conforme o tempo. Então, o que diabo é essa tal dessa essência? Eu não sei. Eu vou trazer uma outra situação. Morremos, não. Estamos vivos, conhecemos muitas pessoas. Eu sempre tive uma tendência a agir de uma forma que não incomodasse o outro. Ok. Então, estou numa situação que, dependendo do que eu falar, eu acho que pode incomodar o outro. Então, eu não vou falar. Só que o incômodo existe. Já existe aquele incômodo. Pelo menos para mim, já existe aquele incômodo. Então, eu não vou falar porque aquilo vai incomodar o outro. Ou então, eu não vou falar isso porque eu não sei como o outro vai receber. E às vezes nem é uma coisa ruim. Tá rolando. Às vezes por exemplo, eu estava até falando na minha análise isso, galera. Nem sei se pode falar aqui. De acordo com a psicanálise tradicional, assim, a gente não deveria falar o que a gente fala na análise, né? Mas estou aqui, ó, compartilhando com vocês. Que é assim, eu sinto muito amor pelas pessoas. Um amor maior do que amor romântico e tal. Então, eu até vi um meme que é assim, muito se fala dos emocionados, românticos, que conhecem alguém e aí já querem namorar, não sei o quê. Mas pouco se fala dos emocionados entre amigos, que são as pessoas que conhecem alguém e já nutrem uma admiração por uma pessoa que acabou de conhecer. E eu sou uma emocionada de amizade. Muito. Que a amizade se fala pouco, a gente já falou. Isso, ainda bem que tem sido falado. Aí eu ficava pensando, né? Isso do trauma pra cá, né? Do trauma, quem vê os outros episódios sabe o que é. Mas de um trauma de amizade pra cá. Eu ficava pensando, eu acabei de conhecer essa pessoa. Cara, eu vou falar pra ela que, mano, ela é uma pessoa incrível, que eu tô com saudade, sendo que eu vi uma vez na vida. Ela vai me achar mega carente, ou vai me achar meio louca e tal. Aí eu falei, mas esse é o amor que eu tô sentindo, sabe? Eu quero expressar esse amor. E aí eu não vou ter controle do que... de como o outro vai receber isso. Porque pode receber como, nossa, cara, que legal, eu também gostei muito de você, vamos criar uma amizade aí. Ou pode receber como, nossa, que carente. Mas isso eu não vou ter esse controle. O que eu posso controlar tô sentindo isso e quero expressar isso. E eu comecei a fazer isso. E tô me sentindo bem. Porque eu tô sendo quem eu sou, sabe? Hoje, nesse momento. Quem eu sou hoje eu sentir isso e me expressar sem querer ter controle de como o outro vai receber. Você está sendo o que você... Como é que eu digo isso? Você não está sendo mais quem você era porque te incomodava. Ou que eu gostaria... de não ser. Isso. Exato. É uma mudança. Que também tem seus efeitos. Que vem pelo autoconhecimento. Porque antes eu ficava, não vou fazer isso. Eu falava, não, peraí, o que eu tô sentindo? O que eu quero? Eu sou assim. E não é uma coisa também que, o que eu vou fazer vai prejudicar o outro. Não, eu quero fazer uma coisa que é genuíno, é amor, sei lá, útil. Não é que, né, eu vou
agir de uma forma que vai prejudicar. Eu entendo, eu acho ótimo, acho que as pessoas deveriam ou poderiam ser assim no geral. Mas o que me pega é o seguinte, voltando aí a Charge, ao desenho Charge, boa, Charge é melhor. Ela tá fazendo uma provocação em cima do fato de um gato ser, entre aspas, apenas um gato. Isso. E ela não pode ser isso porque ela tem que ser várias coisas. E aí que eu acho que é a vida real, a gente é várias coisas. Então, mas eu acho que a questão dela é que a gente tem uma pressão, porque tudo bem ser várias coisas. Em tudo. Exato. Mas eu acho que antes eu ter a pressão de ser, sei lá, coerente com o momento da amizade que eu estou, aquilo acabava, tipo, me incomodando. E eu não sabia disso. Mas esse é o tópico que mais te pega. Você coloca num outro contexto, que não é essa coisa da amizade. Qualquer bobagem, eu não sei. Você tem uma parte da... Isso é hipotético, não estou dizendo que isso existe. Você tá com aquele grupo de família que é ultracatólico, religioso e tal, daquele jeito. Eu não estou dizendo também que vai acontecer isso, mas essa liberdade que você tem com o tema de amizade, com os amigos, que é uma pauta que você luta bastante, vai ser igual para isso, para outras coisas? Eu não sei, eu estou colocando um exemplo, mas é isso que eu fico pensando. Então, mas é isso que quando você traz que a gente é várias coisas, né? É esse exemplo que eu trago. A gente pode ser várias coisas em determinados contextos, mas o problema da tira é a pressão. Então, se eu estiver numa reunião de família lá com uma galera bolsonarista, já citando aqui. Católica, ela foi pior. E eu acho que antes eu sentiria uma pressão de ser neutra. Porque eu sempre fui panos quentes. Hoje em dia, eu tô caminhando, porque está sendo exercício, né? Não é assim de um dia para o outro. Mas eu tô caminhando para que eu não sinta essa pressão de ser neutra e eu consiga me colocar de uma forma que também não vai prejudicar. Tudo bem, talvez tenha a pressão do não prejudicar, né? Talvez eu sinta essa pressão do não prejudicar. Mas, é aí que tá meu ponto. Mas eu acho que o importante é a gente saber o que a gente está sentindo. Então, se eu estiver numa discussão e essa discussão me incomodar, eu tentar entender por que aquilo está me incomodando e qual é a atitude que eu vou tomar a partir daquele incômodo. Porque, às vezes, se eu entrar na discussão e colocar o que eu penso, talvez eu descubra que é pior do que se eu ficasse neutra e quieta também, né? Então, acho que é isso. Acho que o importante é a gente saber o que a gente sente. Então, será que a gente é o que a gente sente? Pode ser isso também. O que eu acho sempre dessas discussões muito grandes, para mim é um ponto assim, muito simples. Assim. Não tem resposta. E para mim sempre vai partir para a experiência individual. Eu não sei de onde veio isso, mas para mim sempre verte para a experiência muito individual, porque cada pessoa é muito específica. Uhum. Agora, a gente está falando dessa coisa do existir por pressão social. E aí a gente volta para aqueles assuntos de vários contextos, níveis e tal. Mas a coisa que eu fico mais torrado da mente pensando sobre isso é uma coisa que o Gabriel citou aqui há pouco, que eu não sei se tem, que eu volto a dizer. Eu não sei de onde vem essa preocupação de... Eu não sei se é uma preocupação, mas enfim... Da pessoa... Isso se fala muito, até os coaches falam muito. Você tem que buscar a sua essência. Você tem que descobrir quem você é de fato. E aí, a gente está conversando aqui, a gente pode ser várias coisas. Uhum. E aí tem várias variáveis, né, na nossa existência, digamos assim, que refletem no momento ou naquele contexto para a gente ser assim, ser assado e tal. O que eu acho que pega muito, linkando de volta com a charge e até com o último assunto, uhum. é que talvez a gente não consiga entender o que a gente poderia ser porque a gente tem tanta pressão das coisas que a gente tem que ir se mudando. Então, assim, pode ser. É a mesma coisa do trabalho lá. Qual que é
tá, qual que é o meu grande sonho, o que eu gostaria de fazer o trabalho. Eu não sei, porque não deu. Tive que ir para lá. Eu falei, pô, quem que é o Leonardo? O que ele quer? Como ele é? Como é que ele quer ser visto? Como é que ele se vê? Como é que ele se relaciona? Tem isso, tem aquilo. Não dá tempo. Então, mas é Quer isso dizer, que não é sei feito. se não dá tempo. Não, mas Falar por isso talvez isso é errado, que... É o que é o tempo, que a gente já fala sobre o tempo. Mas eu não sou essa pessoa que fala, ai, todo mundo tem que fazer terapia, todo mundo tem que fazer análise. Não, eu acho que... Todo mundo tem que fazer nada. Tem que nada. Gente, eu vou fazer essa tatuagem tem que nada. Tem que nada. Mas, pra mim... Assim, gente, eu nunca tinha feito terapia, nunca tinha feito análise. Fui fazer um curso de psicanálise antes de fazer a análise, para entender em que eu estava me metendo. Aí, entendi e fui fazer a análise porque é obrigatório. E foi... Porque foi exatamente isso. Tem que, nesse caso. Tem que... E para mim foi maravilhoso, porque eu não cheguei lá com problema, né? Porque geralmente as pessoas vão fazer terapia ou análise porque tem um problema, alguma questão. Eu fui fazer porque eu era obrigada. E aí, então eu cheguei lá, contei da minha vida. Para mim é isso, é autoconhecimento. É um momento que a gente vai estar lá para falar da gente, não é para relaxar e falar sobre coisas que vão fazer a gente se sentir bem. Pode ser, mas também não, mas é principalmente a gente olhar para dentro e entender quem a gente é. Então, esse é o momento que é um momento legal. Que é, cara, é o momento que você vai olhar para você e vai se conhecer, porque a gente não se conhece, né? Ah, não. O Gabriel tem alguma questão? Bastante. Ah, tá, não, porque parecia que você ia perguntar. Tem, não, mas eu falei que tem. Assim, você não acha que a gente é meio que camaleão da vida? Exato! A gente tá tão acostumado a ser camaleão, a se adaptar a tantos ambientes que a gente acaba se esquecendo do que... Pode ser. Porque a gente vai se adaptando aos ambientes e aí quando... Se adaptar a nós mesmos. A gente nunca não está num ambiente, né? Então, a gente está sempre condicionado a um ambiente. É exatamente isso. Só a parte final, que é a única coisa que eu penso. Nós nos esquecemos quem somos de fato. Eu acho que a gente nunca soube. Será? Você acha que desde criança... Então, mas aí você... Muito mais. Ela falou da terapia. A terapia é um local onde a gente para e fala sobre a gente. Sim. Por isso que a terapia ajuda. Porque em nenhum momento do seu dia você para e olha para você mesmo. Exato. Em nenhum momento do seu dia você para e pensa, pô, é por essa parada mesmo que eu tô pensando, tô passando. Mas é por isso que eu... Tipo, à medida do tempo que você passa na terapia, você vai falando mais sobre si mesmo, você começa a se entender, porque tem uma pessoa te escutando, pô. A se conhecer e saber quem você é. A gente só quer ser escutado às vezes, tá ligado? A gente só quer ser escutado, só que no nosso dia a gente não tem tempo nem de falar e nem de pensar ou ser escutado, porque ele tá todo o tempo trabalhando, todo o tempo fazendo alguma coisa. E se adaptando ao ambiente. Mas é por isso que eu concordo, porque a maioria das pessoas não fazem terapia. E é justamente, a maioria não sabe. Não sabe para que serve, né? Não vai ter esse processo que a gente comentou, ela vai estar sempre ali fazendo, se adaptando, existindo, com a pressão que precisa, sem nenhum momento de parar para pensar, tá, quem sou eu, que eu faço tal, porque não faz terapia, porque não reflete também. E também não pensa sobre... Mas aí vai da pessoa, né? Vai da pessoa, porque tipo, se a pessoa... Mas, como grupo social... Eu só fiz uma vez terapia na vida. Uma vez. Tá ligado? Só fiz uma vez. E tudo que eu me conheço por mim foi... Nossa, foi eficiente. E olhando pra mim. Não que ela foi eficiente ou que eu tive que passar muitas coisas eficientes pra ela. Não. É que, tipo, na medida do possível, quando eu entendi o que eu precisava... Pô, eu fiz essa terapia... E funcionou desse jeito. À medida que eu fui expondo para fora o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, foi um momento com clareza para mim. Então, comecei a pegar esse hábito de fazer muito mais isso. Mesmo que seja só sozinho ou para mim mesmo. Uma autoanálise, assim, tá né? Tipo, não precisava de alguém me escutando. Eu precisava de mim me escutar. Precisava de eu me entender. Não preciso de uma pessoa... na minha frente, escrevendo tudo que eu tô falando, me analisar para depois falar comigo. Não.
Você pode fazer muito bem sozinho. Só que você tem que ter coragem para isso. Muitas pessoas não têm coragem de se escutar. O terapeuta ou analista vai ser um condutor para o seu pensamento, né? Então, mas, de novo, é justamente por isso. A maioria das pessoas não fazem, porque não quer ou porque não tem acesso, ou seja o motivo que for. E eu acho que a gente é muito condicionado a ser muito prático em tudo. Então, a gente tem que fazer isso. E é isso. E, às vezes, tem uma coisa que eu acho que a gente confunde, que aí volta no assunto do trabalho, outras coisas que a gente está falando, a gente entender como a gente é, aí, no sentido de quem eu sou existindo, a gente confunde com aquilo que a gente projeta que a gente vai ser, porque trabalho... Sabe aquela coisa? A gente citou no programa de trabalho, sonha em ser famoso, sonha em ser isso, sonha em ser aquilo, tal. Você mira tantas essas coisas que são pragmáticas, não no sentido que você vai alcançar, mas que você quer ser isso, que a reflexão sobre si fica justamente nisso, no que eu devo ser ou no que eu posso ser, não no que eu sou num nível de existência ou está sendo naquele momento. Eu lembrei de uma frase da Vicenta Perrota, que a gente entrevistou na websérie Profissões da Economia Criativa, que não era videocast, é uma websérie. Está aqui no canal. E eu não lembro qual foi a minha pergunta, mas foi alguma coisa de, como você define uma estilista? Uma coisa assim. Daí ela falou assim, eu tenho um problema com essa palavra definir. Porque definir coloca um fim. E a gente está sempre em transformação. Eu falei, cara, é isso. Não tem como a gente se definir. Porque, assim como o Gabriel falou, a gente está sempre se transformando. E é aí que eu entro com o quadro, por exemplo, Ser Estar. Porque eu acho que a gente sempre está. Não sei quando a gente é alguma coisa. E aí agora, conversando, talvez a gente seja os nossos sentimentos, seja o que a gente sente. E talvez seja sempre tudo uma confusão na maioria da cabeça das pessoas, porque é uma coisa difícil então, mesmo. É difícil. Porque a gente tem essa conversa, não é com todo mundo. Não, é pouco. Até porque só em português, ou não sei, talvez em outros idiomas, mas em inglês seria bem difícil a gente ter essa conversa, porque o verbo to be é o ser estar. Ser estar. Então, não tem essa diferença entre o ser e estar. E eu acho que... Será que em italiano acho que é... Não manjo. Io sono, io sto. Não, tem diferença, sim. Acho que em francês também tem. Não, francês eu acho que é o mesmo. É que eu imagino que a gente use mais o eu sou, por isso que eu estou batendo muito nisso. Eu acho que vai quase que uma coisa meio de herança religiosa também, assim. Talvez é essa coisa do caminho do ter uma essência, ser de tal jeito, ter princípios, ter valores, ser isso. Porque eu fico pensando nisso, porque eu não sei se você já passou por isso, ou se alguém aí passou por isso, mas não tem uma coisa meio de... Você vai, assim, ouvindo coisas, você precisa descobrir sua essência, você precisa descobrir sua verdade, você precisa descobrir quem você é, você tem que ter certo... Mas aí você vai sendo construído por certos princípios e valores, que é impossível, assim, ninguém não consegue passar por isso. Eu não tenho uma escolha assim, olha, vou ficar neutro a vida inteira e um dia eu vou descobrir. Não dá. Não tem como. Você vai passando por aquele... cada um tem sua vida, o processo individual, e a coisa vai acontecendo. Existem vários contextos dentro disso aí, variáveis. Mas me parece que é quase que uma coisa da jornada do herói, que você tem que se descobrir enquanto pessoa, e você tem que ter uma causa, e você tem que ter um destino, e tem que ter um negócio, e às vezes eu não sei se é isso. Porque tudo é uma incógnita. Aí você existe por pressões sociais. Tá. Ou você estar por pressões sociais. Porque essa coisa lá na frente, as idealizações, as construções, de onde que veio? E eu acho que isso que você está falando é socialmente, porque em análise a gente é uma desconstrução contínua.
Porque eu chego com alguma questão não, alguma situação, e aí a minha analista já começa a me perguntar, mas o que é isso, sabe? É muito isso. Sei lá, eu amo meus amigos, mas o que é amar? Sim, sabe? então, Assim, são as grandes questões. Isso. E aí, a partir do que eu falo, tem uma técnica, né, que se chama IAD, que é a gente ir desconstruindo, sendo bem simplista, assim, desconstruindo e construindo significados de determinadas palavras ou sentimentos ou substantivos, tipo, o que é a mãe, né? A mãe é quem é acolhedora, mas para outra pessoa pode não ser. Mãe é... O que a Vicenta comentou é o que eu mais acho, eu não pensei por essa perspectiva do definir como finitude, ter um fim, mas a questão, gente, essas coisas macro, elas vão ter 25 explicações, 50 explicações, 100 explicações, mas eu acho que as pessoas têm uma ânsia por definir com um ponto. Eu acho que isso serve academicamente. Sim, você tentar. Mas não precisa. Eu acho que a gente não precisa ter resposta. Exato. Só que eu acho que a angústia é essa. Não ter resposta. As pessoas quererem ter resposta. Porque é complexo, entende? Super. Por isso que quando eu citei o seu exemplo, que você reflete muito sobre isso, talvez, até inconscientemente, a gente reflita pouco, porque a gente não quer ter certos tipos de resposta. Por medo. Ou porque a gente não quer ter a incerteza. A incerteza de não ter a resposta. Isso. Por isso que eu acho que essa questão do existir, essencialmente, para mim é complicado pensar, porque é tudo uma dúvida. É uma dúvida. Existir é uma dúvida. É isso. Exato. Acho que para se alguém precisa de resposta, talvez existir é uma dúvida. Só uma coisa que eu acho que eu já comentei que eu acho legal colocar aqui como ponto de dúvida no sentido da existência, que tem um... Eu nem vou falar clichê, porque eu acho que clichê é importante, mas tem uma frase batida que muita gente fala ou sempre falou, que é o não me arrependo de nada. Isso me bate muito. Eu falei, é impossível. É uma mentira que essa pessoa está vivendo. Ela está mentindo para ela, porque não tem como você não se arrepender de nada. A não ser que você seja um bebê. Mas o que significa? Já agora, análise. O que é o arrependimento? Eu não sei, mas quando a pessoa diz que ela não se arrependeu de nada, é que ela assim, tudo que eu fiz, para mim, valeu a pena. Como se não tivesse nenhuma dor, como se tivesse obstáculo. Isso. Será que é isso que ela está falando? Eu não tenho como afirmar que seja. Porque talvez, quando eu ouço isso e não me arrependo de nada, eu também penso que a pessoa sabe que fez alguma coisa que não foi tão legal no passado, mas ela fez o que era possível fazer com o conhecimento que ela tinha no passado. Mas hoje ela olha e fala, cara, não foi legal, mas era o que era possível. Ou foi errado, ela não viu que é errado. Então, aí pode ser isso também, mas também pode ser... Então, mas é isso que eu estou dizendo. É uma maneira de mascarar o conflito. É mais fácil falar, não me arrependo. Não tenho que encarar essas coisas, não me arrependo. Aí você sente que é um... Se você se arrepende... Vamos terminar, né? Isso, não, e é isso, pensar, me arrependo. Entendi. Se eu for... Se eu tiver que me arrepender, talvez eu tenha que pensar sobre isso. E pensar sobre isso, talvez vai me causar um incômodo que eu não quero. Talvez no lugar comum, o não me arrependo de nada seja... O lugar comum, exato. O lugar comum, eu imagino que seja isso. Seja isso, de não vou precisar pensar nisso, mas também pode ser que a pessoa tenha pensado. Dúvida e conflito. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim no sentido de sofrimento. Mas a gente é. É só pensar um pouco, vou morrer, o que vai acontecer? A pergunta existencial mais... Gente... Ninguém sabe. Nossa, isso aí eu nem consigo fazer um episódio disso, porque... Então, mas você pensa, a angústia comum de todo mundo é uma só, a gente não sabe. Você pode ter a religião que você for tal, você pode ter aquela devoção, mas você não tem como comprovar que vai acontecer aquilo. Você só acredita. E é isso, pode ter tudo, pode ter nada, pode ser de um jeito, pode ser de um jeito completamente diferente. Você só acredita. De tudo que tem. Você só acredita. E a principal coisa é a gente não tem certeza. Até para dizer como é que surgiram as coisas. A gente tem a ciência tal. É óbvio que muita coisa ali com certeza é daquela forma. Mas também está sempre mudando, né? Mas tudo bem. Teve o Big Bang, mas E antes era o quê? Uma tela em branco, era uma nuvem. Isso, antes era o quê?
é muito louco. Esse E é isso. A gente não fala do antes, porque a gente não consegue observar, né? É, exato. Porque eu acho que a gente não tem essa capacidade não tem essa ainda, capacidade, né? Tem uma capacidade de enxergar além de 13,4 bilhões de anos. Pô, E já é muito. Eu não consigo nem 1 bilhão, nem Então. 100 anos. Mas é meio enlouquecedor, né? Se você for pensar sobre isso, assim. O universo ele fica cada vez mais velho de acordo com a nossa tecnologia. Ah, A gente- realmente, porque a gente vai descobrindo os antes, A né? gente vai descobrindo, a gente vai conseguindo enxergar mais profundo. Mas pra lá. E ele vai ficando mais velho de acordo com a nossa tecnologia. Então, mano, o universo tem muito mais idade do que a gente... Não consigo entender. Então, Não, anos-luz, gente. Anos-luz é um negócio que eu não consigo entender. Abstrato, mas A gente leva o Big Bang como... o bastião. Ali foi que começou, porque é o que a gente enxerga. A gente Mas- enxerga 10 milésimos depois de uma explosão. O que causou a explosão? O que veio antes da explosão? A gente não enxerga, a gente não tem tecnologia para enxergar antes disso. A gente tem Nossa, nem pensamento. o pós-explosão, que a gente consegue enxergar. Por isso que a gente tem uns 13, bilhões de anos de universo. A gente pode ter muito mais que isso. Até o próprio conceito de universo é um pouco sufocante, se você pensar que é uma coisa sem limite. Infinita. O que é o infinito? Que vai expandindo, mas expandindo para onde? Você não tem nem fronteira. Aí você vai... Aí são as grandes questões da humanidade para poder pensar, mas o ponto que eu quero dizer é só esse exemplo que nós falamos sobre o que vai acontecer quando morrer, o início, que a gente tem teorias e coisas, que também essa é uma teoria da ciência científica, tem gente que não acredita nisso. Né? E aí você tem essa coisa do... Tudo bem, você não acredita no Big Bang, o universo está aí. Não acredita? Então vou pegar aqui um Tesla aqui e te mandar lá para cima para você ver. Mas é uma coisa em expansão, sem limite e tal. E é doideira. Existência é dúvida. Gostei disso, de que existência é dúvida. E é um tema que... É um texto da minha próxima crônica, Existir é Duvidar. Olha, o Léo tá indo ela pras falando, crônicas. você falando. Ah, tá. Pode ser. Eu tô voltando aí pras crônicas, tô bem feliz. E falando em crônicas, eu acho que eu vou ler, a gente ainda tem um tempinho. Eu vou fazer, então, um Ser Estar, só para combinar com o tema. Vai aqui. dar tempo de você viu isso? Dá, a gente tem 9 minutos. Tá ótimo. E eu vou falar sobre... Tô aqui em dúvida. Qual que eu vou falar? Vou falar sobre uma crônica que chama Não é Nada Pessoal. Então, o Ser Estar, eu vou reler algumas crônicas e com algumas modificações que eu fiz, porque eu escrevi essa crônica foi 2016. Então, estava de um jeito, está de outro agora. Exato. Então, tem algumas coisas... Caiu o ID. 12 de agosto de 2016, eu escrevi. Então, já faz 7 anos? 7 anos, gosto Estava do tendo número as 7. Olympic Games no Brasil. Até falei aqui das Olimpíadas, mas eu tirei, né, pra ficar mais... mais atual. Então, vamos lá. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Ou é. É tão pessoal que não tem nada a ver com você. Todo mundo tem uma teoria. Eu tenho várias. E minha teoria da vez é que nada é pessoal. No melhor sentido da palavra. Frase, no caso. O meu pai, exercendo sua característica de libriano, sempre tem histórias que rendem ensinamentos bem pertinentes para a vida. Um dia ele me contou uma historinha da qual eu me lembro de tempos em tempos. Era uma vez, acho tão nostálgico esse início de frase, um homem que dava bom dia ao dono da banca de jornal todas as vezes que ia comprar seu exemplar diário. E o dono da banca o tratava com desprezo, arrogância e prepotência. Um dia o homem foi à banca com um amigo que, ao ver a reação do dono da banca, perguntou: por que você continua sendo tão simpático e gentil com ele? Pior, por que você não compra jornal em outro lugar? E o amigo respondeu: porque eu não dou a ninguém o direito de arruinar o meu dia e mudar o meu humor. Eu sou a única pessoa responsável por aceitar ou não que o outro tenha poder sobre mim.
Tenho percebido que muito do mau humor do outro tá... Aí, agora, minha reflexão, tá, galera? Tenho percebido que muito do mau humor do outro está relacionado muito menos com a gente do que com ele próprio. Geralmente, quando a gente ouve histórias como a que escrevi acima, nos colocamos no lugar de quem recebe um insulto e nunca no lugar de quem insulta. Exercitamos a empatia com a vítima, não com o agressor. Exercitar a empatia não é achar que o outro está certo, é apenas compreender e encontrar um caminho para que o outro se compreenda também. Eu sempre curti frases, quotes. E há muitos anos eu vi uma frase que, juntando com a história do dono da banca, cheguei à conclusão de que nunca é pessoal. Nunca nada é pessoal. Ou é, mas explico. A frase foi a seguinte: todo mundo que a gente encontra na vida está enfrentando uma batalha de que você não sabe nada a respeito. Seja gentil com todo mundo, sempre. O dono da banca de jornal pode ter inúmeros motivos para tratar o cliente daquele jeito. E o cliente pode ter apenas um para se irritar, aceitar ser atingido pelo mau humor do outro. Quando alguém trata mal o outro, não é nada pessoal com o outro, é pessoal com ele próprio. A agressão tem muito mais a ver com o que ele está sentindo do que com o que o outro faz. Alguém pode, sim, fazer algo que não nos agrada, mas não nos agrada por quê? Por qual situação nós passamos ou estamos passando para que a outra pessoa tenha conseguido nos ofender tanto? Esses dias assisti a um vídeo do historiador Leandro Carnal, que fez uma análise bem especial sobre Hamlet, personagem de Shakespeare. Nesse vídeo, ele dizia que nós só nos ofendemos quando não nos conhecemos. Quando outra pessoa tenta nos insultar, há duas opções. Ou ela está dizendo a verdade, ou está mentindo. Se estiver dizendo a verdade, não tem por que ficarmos com raiva, afinal, não temos muito o que fazer. Se estiver mentindo, não tem por que nos sentirmos atingidos pelo falso testemunho dela. Se você incomoda alguém e não sabe o motivo, provavelmente você desperta naquela pessoa algum sentimento que nada tem a ver com o que você fez, mas sim com algum trauma pelo qual talvez ela nem saiba que passou. Quando você sente que alguém te incomoda, faça uma autoanálise. Por que eu estou irritado com essa situação? Por que isso me desperta esse sentimento? Você vai descobrir que é muito mais um processo de mudança interna do que externa. Não somos o centro do mundo. As pessoas não esbarram na gente na rua para nos irritar, nem nos fecham no trânsito porque elas não gostam da gente. Elas estão muito mais preocupadas com os problemas delas do que em nos fazer sofrer. Se conseguirmos não ficar irritados com a falta de respeito do outro, já vai ser um grande avanço para uma convivência pacífica. Um primeiro movimento para isso talvez seja tentarmos ficar menos preocupados com os nossos problemas, colocando em prática a empatia e a gentileza. Tem a ver com o que a gente falou, né? Tem tudo a ver. Pois é, galera. E eu só a gente. E eu foi 2016, hein? Quer dizer, eu pensava em fazer psicanálise, mas não fazia ainda. Tá tudo conectado, é o destino, tá vendo? Tudo. Tem destino. Ou não tem destino? Não sei, talvez tenha. Podemos falar sobre isso. Destino. Mas antes, vamos pro Você Viu Isso? Aí você fala, você viu isso? Pode ir. Você não quer falar? Não, pode ser. Tá bom. Pode falar você. Gente, não sei se vocês viram, mas aconteceu uma coisa muito interessante. Vamos falar aqui do tema podcast. Tem um rapazola que eu ouvia, que inclusive ele é de Curitiba ou do Paraná, não sei, Ivan Mizanzuki. Ele tinha um podcast com 2 outras pessoas chamado Anticast, que falava sobre design, depois virou para política, deu, né? Porque ele é de esquerda. E aí deu um salto. E aí ele começou a fazer a produção de podcasts e fez um podcast chamado Caso Evandro. O que é isso? Resumidamente, ele quando criança, ele tem aproximadamente minha idade, perto dos 40. Nos anos 90 teve uma onda de sequestros, a gente vê muito pela televisão, né? Aqueles jornalismo que existe até hoje, mas naquela época não tinha YouTube, Instagram, X. Então a gente acompanhava pela televisão. E rolava também uns casos aí de criança violentada, tá, umas coisas bárbaras. E aí tem uma praia lá no Paraná, acho que é Guaratuba, que houve um caso de assassinato de criança envolvendo magia negra, um caso super maluco. Eita. Ele foi lá com o pessoal que trabalhou com ele revisar os casos. Foi lá pegar no tribunal de alguma coisa. Porque a história ficou na mente dele desde criança e ele quis fazer. E é uma coisa super complexa. E aí ele fez um podcast disso, que é o Caso Evandro.
que é sobre um true crime, né? Que tá famosinho aí. Mas, sei lá, deve ter 30 episódios de 2 horas, 2 horas e meia. Assim, é um documentário gigantesco. E aí o negócio, repercussão maluca e tal, virou um documentário da Globoplay, que tem as cenas dos julgamentos e tal, baseado no podcast dele, né? Que máximo. Então ele teve que sair, virou, agora tá trabalhando pra Globo, falando sobre Roteirista. trabalho, virou funcionário Globo, virou roteirista e tal. Saiu uma reportagem falando que... Porque esse caso, ele é todo sinistro, mas assim, as pessoas que foram acusadas, elas, desde sempre, elas acusaram que elas foram torturadas. E foi uma coisa manipulada, assim, terrivelmente. E aí, o caso inteiro, agora ele vai ser revisado. Ele foi... vai ser revisado, não foi arquivado. Ele não foi arquivado, ele foi... Eu não sei qual que é o termo correto, se é tipo cancelado e tal, mas assim, as pessoas que foram condenadas não estão mais condenadas. Entendo eu que agora a justiça vai ter que procurar. Vai começar do zero? Será? Não sei se é do zero, mas para ter ser condenada, aquelas pessoas que disseram que foram torturadas. Ou não há indícios suficientes para dizer que elas foram responsáveis pela morte, né, por ter matado os meninos, falaram sobre tortura. Tem um lance desse. Então, meio que inverteu a coisa para quem estava acusando e para quem foi acusado. É muito sinistro, muito sinistro. Assim, se você, falando sobre estar, não estiver num período muito bom, é muito pesado. Tá. Tem gente que gosta. Para mim, foi uma aula mesmo de... Roteiro, né? A coisa da obsessão dele pela história e tal. Já saiu um segundo, que é o caso Leandro e tal. Não vou ouvir, porque não quero... Eu tô, sei lá, vendo filme Disney agora. Momento filme Disney ou qualquer outra coisa. Mas é uma coisa muito legal, porque eu comecei a ouvir ele lá de trás, ver toda essa repercussão do videocast. Ótimo. E é uma coisa que mexeu com um caso super emblemático, né? Então, para você ver que o podcast aí é uma bagunça. Então, se você não viu a repercussão do caso e não viu a série, não ouviu o podcast, tá tudo aí disponível, Caso Evandro. Muito legal a história. Muito legal, não. Não é legal. Muito interessante. De conhecer. Mas é triste, mas é tistreza. Tem muitos podcasts assim, né? Que mudam leis até, sei lá, né? Tipo a Mulher da Casa Abandonada, que falou da escravidão. E começou com... Ele só queria saber quem era a mulher. Aí começou com uma árvore sendo cortada, né? Doideira, gente. Muito obrigada, galera, por terem assistido. Comentem aí o que vocês acharam, quem vocês são. Escreve aqui. O que você é? Quem você Aqueles é? testes capricho. Quem você está? Quem você é? Nossa, amo testes capricho. E sigam a gente no Instagram, Utopia2222 Videocast. TikTok também. Eu sou Thaís Polimene em todas as redes sociais. E thaispolimene.com.br. Leonardo.castro no Instagram, leonardocastro.com.br o site. E se inscreve no canal e dê o like pra gente. Manda aí. Spotify, aí. também tudo. E Spotify, pra seguir das estrelinhas lá. Valeu, Gabriel. Valeu, Gabriel, pela participação. Até a próxima. Até.